hoje, e eu pedi para o Ross, o meu arauto, ele vai me auxiliar na leitura. O outro microfone, a gente vai rodar ele aí, conforme for surgindo as perguntas e tal, e aí a gente vai rodando o outro microfone. Mas um eu vou deixar fixo ali para o Ross me ajudar, porque tem vários textos para a gente ler, enfim, tem várias coisas para a gente conversar hoje. Tá bom? Vamos... Eu vi que hoje tem mais gente do lado direito aqui, eu não entendi por quê. Eu achei isso estranho. E é verdade, ele sempre está desse lado de cá, né? É. Mas tadinho também, com aquela estrutura dele ali, né, cara? Sério? Você sabe que o tecido adiposo, ele mantém a gente aquecido, né? Não é o caso do Ross. Por isso que ele precisa do solzinho ali, né? Muito bem. Vamos iniciar então a nossa manhã colocando esse tempo nas mãos do nosso Deus e pedindo para que o Senhor nos conduza através da sua palavra no estudo dela. E que a gente possa ouvir, entender, aprender, discutir. Não tenho todas as respostas, por isso que eu trouxe os pastores para estar aqui junto comigo, né? O Alê está aqui, o Valmir está aqui também, o Paul está ali para me ajudar também, certo? Então a gente vai utilizando os recursos que Deus vai colocando na sala de aula para a gente, certo? Vamos orar e pedir para que o Senhor nos dê orientação e nos guie nessa manhã. Senhor, nós somos gratos a Ti porque temos a Tua palavra completamente revelada a nós, traduzida no nosso idioma, de fácil compreensão e acesso a nós em qualquer momento. Muito obrigado, Deus. Que o Teu Espírito Santo, que é o motivo do estudo da nossa manhã, possa nos guiar, nos iluminar, nos revelar o entendimento a respeito das coisas que o Senhor tem para nós. E que possamos sair daqui, não só, Deus, edificados pela Tua palavra, mas desafiados a termos uma vida que agrada ao Senhor. Nos conduza nessa manhã, guie os nossos pensamentos e guie as nossas conversas, para a honra e glória do Senhor. No nome do Senhor Jesus, a quem nós oramos. Amém. Muito bem, gente. Nós estamos estudando a respeito do que mesmo? Exatamente, né? E que o Espírito Santo possa nos guiar nessa manhã, no estudo da palavra, certo? Então eu começo essa aula com a seguinte situação, e aí nós vamos discutir. Eu quero que depois eu vou colocar a situação aqui, vou ler com calma, você vai entender o que é que está aqui, e aí depois eu quero que vocês, juntos aí, da forma como vocês se sentirem mais confortáveis, discutam a situação que eu vou colocar, e aí tragam algumas respostas e a gente vai debater em cima delas, tá bom? Então veja só a seguinte situação. Um jovem, deixa eu chegar aqui, não posso sair muito fora ali. Um jovem da igreja estava enfrentando, olha lá. Um minuto. É verdade esse bilhete. Um jovem da igreja estava enfrentando um sério problema por ter cometido um pecado e tinha certeza de que o Espírito Santo havia se afastado dele. Ele não sentia mais a presença do Espírito Santo. Ele foi buscar a palavra de Deus e a ler o Salmo 51:11, eu vou ler para vocês, diz assim, ó: não me repulses, esse aqui é a oração de arrependimento de Davi, tá? Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu espírito. Ao ler então essa passagem, ele entendeu que aquela era a sua realidade. O Espírito Santo havia se retirado dele. Entenderam a situação? O cara cometeu um pecado, estava se sentindo mal, tinha a sensação de que o Espírito Santo tinha deixado ele, porque ele tinha lido o Salmo 51:11,
que é uma oração de Davi, dizendo, Senhor, não retire de mim o teu espírito. E ele sentiu que Deus tinha retirado o espírito dele. E aí, a pergunta é, o jovem veio te procurar, certo? Trazendo esse problema para você. E aí vocês vão debater aí entre vocês e vocês vão me responder o que você diria para esse jovem. Certo? Simples assim. Discutam entre vocês, debatam um caso aqui, tá? E aí vocês vão me ajudar respondendo o que você diria para esse jovem aí. Valendo. E aí? Pronto? Fechou? É? Vai e se mate, é isso? O conselho. Ó, cara, o Espírito Santo te deixou, velho. Certo? Vai, né? Pula. É, tem várias formas, né, Valmir? É? Certo? Muito bem. Vamos lá. Agora eu quero ouvi-los. Ouvi-los. Vai lá. Pode começar. Nós comentando e conversando a respeito, nós entendemos o seguinte. Na época do nosso irmão Davi, tá. O Espírito Santo era colocado como aprazava a Deus. Colocava e tirava como ele queria. Tá. E hoje, nós somos selados pelo Espírito. Então, o Espírito não sai de nós. O que acontece é nós abafá-lo totalmente. Tá. Né? Então, essa é a conclusão mais simples e objetiva. Não, tudo bem, mas e o que você ia falar para o jovem, então? Que eu ia falar para o jovem? Isso, né, Léo? O que você diria para esse jovem? Que interessante. Bom. Então, vamos lá. Vai, não peques mais. O que eu poderia falar para ele? Isso. Meu querido irmão, Perfeito, explica tudo isso e tal, e... você aprendeu e jamais deveria ter esquecido que o Espírito Santo de Deus, uma vez dentro de você com sinceridade, tá. Jamais ele afastará de você. E sim, o que aconteceu, você afastou dele. Então procure voltar e acenda esse Espírito que está dentro de você. Tá, ok. Santo de Deus. Tá. Calma, gente. Calma, vocês vão falar também. Calma aí. Poxa vida, não deixa nem terminar, né? Poxa vida. Arrependa-te e volta para o Senhor. Tá, ok. Muito bem. Ali, ó. Não, mas pode complementar. Pode complementar. Não precisa nem tirar a máscara. Então, o que eu falei na hora era isso, que ele tinha que se arrepender, confessar, para que o Espírito Santo continuasse agindo na vida dele e haver uma transformação. Ok. Porque se não houver arrependimento e confissão do pecado, não há mudança. Tá bom, ok. Aqui. Soninha, você queria falar? Não apagueis o Espírito e ele tem que confessar e o Espírito Santo jamais vai sair dele, se ele é salvo. Tá, ok. Maravilha. Quem mais? Maria Amélia ali. Efésios 30, né? Sim. Não entristeceis, 4:30. Não entristeceis o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Então, uma vez o Espírito não sai de nós. E nós, o que eu falaria para ele
Pedir perdão para Deus, Tá, tranquilo. tá. Mas veja, gente, aqui, pode falar. Acho que nós não podemos nos esquecer que, como salvos em Cristo, o Espírito habita em nós, mas nós precisamos tratar o pecado, né? Então, dá a entender que é uma situação séria. E tratar o pecado significa, além do arrependimento, Tá. significa a alteração da situação, né? Aham. Para, enfim, a depender do que aconteceu, né? Uhum. Então, através desse processo, né, obviamente, a gente se reconecta novamente com o Isso. Espírito, volta a alegria, né? Tá, ok. Veja, gente, nós temos uma situação interessante aqui. Qual que é a situação interessante? É uma questão de interpretação, certo? Veja, o que motivou o pensamento dele foi o quê? A leitura do Salmo 51, versículo 11. Ao fazer esta leitura, qual foi a interpretação que o jovem teve? Que Deus vai tirar o espírito dele, certo? Porque não é isso que Davi está dizendo, certo? Davi falou isso, não retires de mim o teu espírito. O jovem leu e entendeu que Deus poderia retirar o espírito dele, ok? Então vamos dar mais uma mexida nesse negócio aí, ó. Nós vamos ler Juízes 15, 14 e Juízes 16, 20. Arauto do Senhor, ajudai-vos, pois. Você fica com o 15, 14, eu fico com o 16, 20, tá bom? Deixa eu botar o visor combate aqui. Com qual eu falei que você fica? Juízes 15, 14. E eu fico com qual mesmo? Juízes 16, 20. Então tá bom, lê aí 15, 14. Ok, Juízes 15, 14. Isso. Chegando ele à lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas armaduras se desfizeram das suas mãos. Isso. Essa história de quem? Quem que é o cara aí, vocês sabem? Sansão, certo? Então, mas peraí, o Espírito de Deus se apossou dele e aí ele conseguiu ter essa força toda aí, certo? Então isso significa que ele estava sem o Espírito. Olha só 16, 20. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo, sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Opa, então peraí. Primeiro apareceu e depois saiu. Aí Davi diz o seguinte, não retires de mim o teu espírito. Então, peraí, então o espírito estava presente em Davi e o espírito saía de Davi. E aí, gente, sim ou não? Era isso que estava acontecendo ou não? Sim, 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 sim. Não é isso? É isso que está acontecendo, certo? Então, veja só. Como é então que será que o Espírito ele age hoje? Será que ele entra e sai? Ele se retira a qualquer momento? Qual é o critério então que Deus usa para entrar e sair? Quais são as escolhas que são feitas para entrar e sair? Vamos chegar lá. Vamos ver se é verdade esse bilhete aí, ó. Tá? Olha só. Outra pergunta. Houve alguma mudança ou contradição sobre o ensino de sermos selados? Vocês falaram aí sobre, a Maria Amélia falou sobre sermos selados com o Espírito. Certo? Será que está tendo alguma contradição em relação a isso? Não? Não tem contradição. Então tá bom. Será que existe uma diferença de atuação do Espírito Santo entre o Antigo Testamento
e o Novo Testamento? Sim. Oh, nossa, hein? Hoje vocês estão afiados, hein, gente? Vocês comeram pãozinho de manhã, né? Todo mundo comeu pãozinho, tomou cafezinho quente, né? Isso. E o Novo Testamento. Muito bem. Maravilha. Olha só, gente. A atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento era diferente da atuação no Novo Testamento, tá? Então, eu estou entendendo que a maioria tem a compreensão disso, mas vale a pena reforçarmos esse entendimento. Hoje, especificamente nessa aula, nós vamos entender a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. E na aula do domingo que vem, nós vamos entender a atuação do Espírito Santo no Novo Testamento. Então, eu já faço a propaganda da próxima aula. Não perca, certo? Porque pode ser que se você perder, você vai ficar parado no Antigo Testamento. Entendeu? E o Espírito pode se retirar de você. Brincadeira, gente. Brincadeira, está gravando, brincadeira. Então, veja só. Em todo o Antigo Testamento, o Espírito Santo ele é uma presença temporária. Ela não é permanente. Tá? Ela aparece, a presença do Espírito Santo, ela aparece de vez em quando, de acordo com os propósitos que Deus tinha. E ele desempenha o papel de capacitar os líderes de Israel. Nós vamos ver bastante isso, tá? Nós vamos... Peraí, o Tércio quer falar... Não, há uma dúvida. Se há uma só, pode, tá? Peraí. Quando você fala que há uma diferença do Antigo Testamento, a atuação do Espírito Santo no Antigo e no Novo, o que determina essa mudança no Novo Testamento seria a ascensão de Cristo ou o evento de Atos dos Apóstolos? Eu não vou dar a resposta, não vou dar, porque é a aula que vem. E aí eu vou fazer você vir aqui para ter a resposta da sua pergunta. Tá? Eu poderia dar a resposta, mas eu não vou dar. Eu fui mal agora, né? Foi. Mas eu não vou dar mesmo. Domingo que vem você vai ter a resposta disso aí. Então vamos lá. Veja só. Tem um escritor chamado Sproul. E ele diz o seguinte no livro. O livro, peraí. Quem é o Espírito Santo, da Editora Fiel. Ele diz assim, estes líderes foram aqueles que receberam as tarefas ungidas de profeta, sacerdote e rei. O Espírito estava sobre estes homens, embora sua presença com eles fosse geralmente temporária. Ele os ungia a fim de capacitá-los a cumprir tarefas específicas. Então, a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento estava focada nos líderes para conduzir, guiar aos planos e projetos que Deus tinha. Em alguns momentos era trazer uma profecia relacionada a algo que iria acontecer, ou trazer uma advertência, ou guiá-los para algumas ações que eram necessárias ser feitas. Ok? Veja só o texto de 2 Pedro 1:21. Arauto do Senhor, ajuda eu aí. Espera aí que o meu arauto vai ler, está abrindo lá. Tá okay. Leia aí, arauto do Senhor. 2 Pedro 1:21. Isso. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Isso. Então veja só a afirmação que Pedro está trazendo aí
nesse texto de 2 Pedro. Ele está dizendo, homens foram movidos pelo Espírito Santo para falar a respeito das coisas que Deus queria trazer ou revelar. Sim. Espera aí que o microfone chega até você. A gente leu sobre Sansão. Sim. Ele não cabe em nenhuma dessa descrição. Não era profeta, nem sacerdote, nem rei. Ele era um juiz. Sim. Então, o juiz acrescentaria aí, né? Perfeito. Ele também foi ungido. Sim. Era concentrado em relação... Aqui eu estou só trazendo a definição ou uma visão a respeito do que o Sproul trouxe. Mas a gente vai ver alguns juízes, porque nós vamos ver a presença de Otoniel, nós vamos ver Gideão, teve Sansão, Débora, teve outros aí que participaram disso. Então, líderes em geral, alguns tinham papel como profetas, outros como reis, como Davi, por exemplo, e outros como juízes, que a função era guiar o povo em direção a alguma coisa que Deus tinha estabelecido. Mas obrigado por complementar esse detalhe aí. Nós vamos ver a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento em 3 grandes esferas. A presença do Espírito Santo na criação, a presença do Espírito Santo nas Escrituras e a presença do Espírito Santo nas relações humanas. 3 grandes aspectos que nós vamos abordar na aula de hoje. Então a gente vai começar primeiro falando sobre a criação. A palavra nos mostra, lá em Gênesis, da presença do Espírito Santo no processo de criação. O Senhor Jesus, como diz João, ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então Deus falava e Jesus fazia, mas o Espírito Santo também estava presente na criação. Agora, fazendo uma conexão com a aula passada. Na aula passada, nós vimos a respeito do que mostra essa relação do Espírito Santo, de Deus e do Senhor Jesus. Os 3 são Deus, certo? Com papéis distintos, mas os 3 são Deus. Então, se os 3 são Deus, eles estão presentes em todos os momentos. Então, lá na criação, você teve a presença não só de Deus e do Senhor Jesus, mas também a presença do Espírito Santo. Então, nós vamos ver alguns textos aí, evidências, tá? Abra sua Bíblia aí em Gênesis 1, 2. O Arauto vai ler para mim Jó 26, 13 e 27, 3. E eu vou ler o Salmo 33, 6. E o Williams, ou a Lê vai me ajudar com o microfone, vai ler para mim o Salmo 104, 30. E o Valmir vai abrir para mim Isaías, que eu sei que o Valmir gosta de Isaías, ele vai ler para mim, vai abrir para mim Isaías 40, de 12 a 14. Então, todos juntos, nós vamos lá para onde, gente? Qual o primeiro, então? Exatamente, Gênesis 1, 2. Olha só. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, a presença do Espírito de Deus na criação. Agora veja só o que Jó fala lá em Jó 26, 13. Por favor, lê para nós, Arauto. Jó 26, 13. Pelo seu sopro aclara os céus, a sua mão fere o dragão veloz. Então veja só, pelo seu sopro, essa palavra sopro, ela também pode ser traduzida pelo Espírito. Então, pelo seu sopro, Deus, ele conduz e movimenta os céus. O outro texto, Jó 27, 3. Eu que vou ler? Não é você, Arauto?
Não? Mas lê para mim, por favor, Jó 27, porque eu abri em Salmo 33. Lê para mim Jó 27:3. Ok. Enquanto em mim estiver a minha vida e o sopro de Deus nos meus narizes. Aqui Jó está dizendo que a criação do homem foi através do Espírito Santo. Olha só o que diz Salmo 33:6. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Então, pelo sopro da boca de Deus, pelo Espírito Santo, foi feito os céus. Salmo 104:30. Quem ficou com esse aí mesmo? Williams. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados, e renovas a face da terra. Então, a criação... desculpa, né, gente? Olha, é mesmo. Nossa, hein? Você viu? Você viu? Houve uma falha aqui na internet, gente, tá? Houve um problema de conexão aqui, mas agora está resolvido, certo? Então, veja, o Salmo 104... Lê de novo, Williams, porque eu me perdi agora, cara. Ajuda aí. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados, e renovas a face da terra. Então, pelo Espírito, você tem a criação de todas as coisas. Isaías 40:12-14, Valmir. Quem, na concha de sua mão, mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e passou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na verdade do juízo? Ele ensinou a sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? A presença do Espírito Santo na construção do universo. A presença do Espírito Santo na formação, no planejamento e na condução de todas as coisas. Medindo cada aspecto, esquadrinhando cada detalhe do processo de construção de todo o universo. Espera aí que o microfone chegará até você. Só para esclarecer para mim. O Espírito de Deus estava no princípio, criou as coisas e tal. Esse Espírito de Deus era o Espírito, uma pessoa, ou era o Espírito Deus? Então vamos lá. São três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Cada um tem uma função. O Espírito Santo teve a função de criar o mundo? Ou era o Espírito de Deus? Ou o Espírito de Deus é o próprio Espírito Santo? O Espírito de Deus é o próprio Espírito Santo. E ele estava presente no processo de criação. Entendeu? Então, o fôlego, a existência das coisas, elas passavam a existir por conta do Espírito Santo de Deus. Tá bom, então era o Espírito Santo de Deus, não a pessoa Espírito Santo. É a pessoa Espírito Santo. É isso. Então, é porque assim, só para você entender, não existe o Espírito e o Espírito de Deus. O que existe é o Espírito Santo, que é Deus. Sim. Ok? Que é chamado de Espírito de Deus, ou o Espírito Santo. É que nós definimos em três pessoas distintas. Isso, né? Exato. Então, Jesus, sim, Jesus é o próprio Deus também.
Exato. Por isso que ele estava na criação, porque sem ele nada se fez. Perfeito, é isso aí. As 3 pessoas da Trindade estavam presentes e estão presentes em todos os momentos. Ou seja, você não tem uma desassociação onde um está aqui e o outro está aqui. Todos eles estão juntos. Ok? E a atuação no processo de criação aconteceu de forma triuna. Os 3 estavam presentes em tudo aquilo que acontecia. Às vezes você conversa com pessoas, talvez não dessa igreja também, que eles entendem que o Espírito Santo, Deus e Cristo são separados. Ok. Trabalham separadamente de Deus. Isso. Então você entra com quem você entende, mas é difícil convencê-la que eles vivem juntos, são uma só pessoa. Sim. Aham. São 3 pessoas. Mas eles se vivem juntos. Com a mesma Sim. Isso. Para eles, não. Isso aí. É isso aí. Como a gente pega, muitos pastores pegam o Antigo Testamento e jogam para hoje. Isso. Ok. Ok, gente, tudo bem? Sim ou não? Balança a cabeça para ver. No Salmo 104:30, foi Sim. lido numa versão que fala do fôlego. Isso. Mas na minha versão diz assim: envias o teu espírito, Uhum. eles são criados, e assim renovas a face da terra. Isso, porque Fica aí mais é uma claro, isso, né? exato, é que é uma questão de tradução da palavra do original, porque ele pode ser traduzido como fôlego, como também pode ser traduzido como espírito, tá? O importante é que o significado seja mantido independente da palavra que você está trazendo do original para o português. Perfeito. Legal. Então tá bom. Então vamos lá, gente. Olha só, então nós vimos primeiras evidências. Agora vamos dar uma olhadinha nas atividades, tá? Eu vou focar agora um pouquinho em alguns textos, não vou ler todos, mas eu vou focar em 2 textos. O primeiro é João 3,34. Abre para mim, Ross, por favor. João 3,34, e eu vou abrir depois em Salmo 104, do 29 ao 30, porque Jó, Isaías e Salmo a gente já leu, tanto que eu botei aqui em verdinho, tá bom? Ó, que esses a gente já fez a leitura. Então vamos lá, João 3,34. Pode ler, Ross, quando você abrir aí. João 3,34. Isso. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Exato. Lê de novo, por favor. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Exato. Então, o enviado de Deus é Jesus e o Espírito Santo é quem dá a medida, certo? Ok? Correto. Então, veja, a atividade do Espírito Santo no processo de criação é o que faz com que haja a vida. O Espírito Santo, ele traz fôlego, ele traz vida, ele traz a existência das coisas que são criadas por Deus. Em Jó 26:13, Isaías 40:12, ele dá a ordem ao universo. Em Salmo 33:6, ele faz a ornamentação do universo. E o Salmo 104, 29 a 30, diz assim, ó: se ocultas o rosto, eles se perturbam, se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Então, a preservação, ela acontece através da atuação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele dá vida ao universo, ele dá a ordem ao universo, ele faz a ornamentação do universo e ele faz a preservação e a sustentação do universo. Essas são as atividades do Espírito Santo dentro do processo de criação. Ok?
Dúvidas, perguntas? Sem dúvidas, sem perguntas? Então vamos lá, vamos avançar. Veja, a presença constante do Espírito Santo de Deus na criação traz a nós a importância de entendermos o valor que Deus dá para a sua criação. Entendem, gente? A presença do Espírito Santo na criação mostra o valor que Deus dá no processo da criação. Não só pelo universo e por tudo aquilo que a gente vê do firmamento que declara as obras do Senhor, mas também por mim e por você. O Espírito de Deus é o que nos dá o fôlego de vida e nos faz respirar. Davi diz que o Senhor nos formou no ventre da nossa mãe. Se hoje estamos aqui presentes, sentindo frio ou calor para quem está perto da janela, né? É porque Deus nos criou, Deus nos formou. E é Ele quem cuida e sustenta cada um de nós que fazemos parte da criação de Deus. O que compete então a nós é aprendermos a desenvolver um coração grato simplesmente pela nossa existência. Aprendermos a ter um coração que reconhece o amor de Deus para conosco em nos formar e em cuidar de nós. Porque se Deus cuida, como o Senhor Jesus diz, olhai os lírios do campo, porque se Deus cuida da sua criação, da sua natureza, você acha que Deus não cuida e não direciona a sua vida? Esse é um motivo mais do que suficiente para desenvolvermos um coração de gratidão. E, além disso, uma responsabilidade em cuidarmos daquilo que Deus fez. Gênesis 2,15, Deus dá ao homem, depois que ele cria todas as coisas, a responsabilidade de cultivar e de cuidar. É nosso papel, nossa responsabilidade, cuidarmos da criação de Deus. Nós devemos fazer isso, como bons dispenseiros, porque é isso que Deus colocou em nós. Deus te deu inteligência, Deus te deu capacidade, Deus te deu fôlego de vida para você cuidar das coisas que Ele criou para o nosso usufruto. Então eu vou te dar um desafio para essa semana. Pega uma plantinha que você tem lá na tua casa. Você vai escolher uma lá, tá? Que você achar mais apropriada para a sua capacidade de cuidar de uma planta. Tá bom? Eu sei que tem gente que gosta de cuidar de um monte. Eu sei que tem gente que gosta de ter um monte, mas não cuida de nenhuma, que é o meu caso. Mas o desafio que eu queria te dar essa semana é que você separasse uma plantinha lá, tá? E que todos os dias, durante uma semana inteira, você cuidasse e cultivasse ela. E cada vez que você fosse regar que você for regar essa plantinha, que você for cuidar dela, talvez você tenha que fazer até uma revitalização, porque ela pode estar até morrendo já, né? Porque não vê água faz tempo, que não chove, né? Porque ela só recebe água quando chove, né? Então, certo? Talvez você tenha que revitalizar ela. Quando você fizer isso essa semana,
cada vez que você for fazer isso, ore a Deus, agradecendo pela criação e por aquilo que Deus deu para você. Certo? Muito bem. Sim. Cacto não vale, né? Tá certo. Isso é importante, né? Ele não tem que ser uma planta que dependa de você, certo? Não seja autodependente, né? Muito bem. Vamos tomar um cafezinho, a gente volta já. O Espírito Santo nas Escrituras. Então nós vimos a presença do Espírito Santo na criação. E agora nós vamos ver a presença do Espírito Santo nas Escrituras, sempre olhando com a visão do Antigo Testamento, ok? Para não perder isso aí de vista, tá bom? Então vamos lá. A obra do Espírito Santo é de capacitar o homem a viver de acordo com a vontade de Deus, que está revelada na sua palavra. Então veja, se a obra do Espírito Santo é de capacitar o homem a cumprir, a viver a vontade de Deus, então é absolutamente necessário que a palavra de Deus fosse revelada, porque eu só sei aquilo que eu tenho que fazer se alguém me contar, certo? Então, eu só sei o que Deus quer que eu faça se Ele falar para mim o que Ele quer que Ele faça. E se o papel do Espírito Santo é de capacitar o homem a cumprir a vontade de Deus, então nada mais natural que o Espírito Santo tenha papel direto e fundamental no processo de escrita da palavra de Deus. Certo? Só para vocês entenderem que as coisas elas estão interconectadas. A atuação do Espírito Santo na minha vida está diretamente relacionada com a palavra de Deus. Então, o Espírito Santo participa diretamente no processo de revelação da vontade de Deus através da sua palavra, para que, por intermédio do Espírito Santo, eu possa entender, compreender o que Deus quer para a minha vida e aí então colocá-la em prática. E Deus ele me ajuda do começo ao fim. Olha que interessante. Tá? Deus me ajuda do começo ao fim. Por quê? Porque eu sozinho não sou capaz de entender o que Deus quer para a minha vida. Eu, pelas minhas próprias forças, pelo meu próprio intelecto, pela minha própria vontade, não consigo chegar até Deus. Eu preciso da atuação de Deus na minha vida para eu buscar a vontade de Deus na minha vida. E para que eu possa cumprir a vontade de Deus na minha vida. Eu preciso de Deus do começo até o fim. Muito bem. Então vamos lá. O Espírito Santo, ele participa então da inspiração, da construção da palavra. Abra a sua Bíblia aí em 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Um texto conhecido, certo, gente? Isso. Boa. Essa aí tem que saber, né, gente? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Essa palavra aí, inspirada por Deus, essa junção de inspirada por Deus, ela é uma palavra só, que é theopneustos, que é Deus e o sopro. Então, a inspiração, ela é o sopro de Deus
na vida de homens para escrever a sua palavra. Tá? Então, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então, a palavra de Deus, ela foi soprada por Deus. E ela, então, é útil para ensinar, repreender, corrigir e educar. Tem um processo aí, você dá para fazer até um estudo sobre isso, tá? Porque tem todo um processo. Ensino, repreensão, correção e educação. Tá bom? Muito bem. Charles Wright, o escritor da Bíblia anotada, tem um livro de doutrinas básicas também dele, muito bom, vale a pena, recomendo. Inclusive, alguns textos dessa aula foram tirados daqui. Ele diz o seguinte, ó: a inspiração bíblica é o ato de Deus dirigir os autores humanos de modo que, valendo-se de sua própria personalidade individual, compusessem e registrassem sem erro a revelação divina destinada ao homem em palavras dos manuscritos originais. Eu gosto dessa ênfase que ele dá dos manuscritos originais. Então veja, Deus usou homens comuns, nada de especial, nada de extraordinário, mas homens comuns, respeitando a personalidade individual de cada um, para registrar a sua vontade, fazer com que a sua vontade se tornasse conhecida. Detalhe, sem erro. E isso é um aspecto importante. Eu queria fazer um adendo aqui a esse aspecto sobre a palavra ser sem erro. Porque há pouco tempo atrás, nós estávamos ouvindo algumas heresias a respeito de que a Bíblia precisava ser atualizada. Tá? Um pastor muito conhecido, proeminente, escritor de livros, tal, trouxe isso aí numa declaração que ele fez e jogou na internet, enfim. Tá? E daí, uma outra pessoa que não é inspirada, né? A Xuxa, ela também disse que a Bíblia precisa ser atualizada, porque o mundo mudou. Certo? O mundo mudou, o mundo pós-pandemia, novo normal, tudo mudou, as coisas mudaram. Então a Bíblia precisa dar uma atualizadinha para contextualizar no mundo que a gente vive hoje. Heresia, certo, gente? Ok? Heresia, tá? Se você não concorda com o meu ponto de vista, a gente fica à vontade aqui para discutir, debater isso aí, que eu vou fazer com a maior alegria do mundo. É heresia. Ponto. Tá? A palavra de Deus, ela é inerrante, não tem erro. Ela é infalível, não tem falhas. Deus usou homens com erros, com falhas, para escrever a sua palavra, que é inerrante. Tá? Então, é importante o entendimento de que Deus inspirou estes homens, mas a palavra é dele, não é palavra do próprio homem. Ok? Então, é importante o entendimento disso. Eu vi um negócio interessante, só quer mudar a Bíblia a pessoa que a Bíblia não mudou a vida dele. Bonito isso aí, hein, Valmir? Gostei, hein? Isso aí dá título de sermão, anota aí, Alê, tá bom? Tá? Proposição do sermão. Mas é exatamente isso, tá? Então veja só, vamos de novo lá para 2 Pedro 1:21. Eu acho que vale a pena, a gente já fez a leitura desse texto, mas vale a pena a gente fazer a leitura novamente, tá? 2 Pedro 1:21.
Vocês não precisam abrir em todos, tá, gente? Por isso que às vezes eu leio ou eu peço para alguém ler, tá bom? Porque às vezes o pessoal fica meio perdido, aí não tem problema. Então, ó, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Detalhe, falaram da parte de Deus. Então, quem é que estava falando? Era Deus. Eles eram o meio, o caminho que Deus utilizou para falar. Mas quem estava falando era Deus. Então, por isso que eles falaram da parte de Deus. Ok? Então, veja só. Houve a utilização do instrumento humano no processo de revelação. O instrumento principal no Antigo Testamento foram os profetas, mas não os únicos. Principal, mas não únicos. Escuta 2 Samuel 23:2 e depois escuta Miqueias 3:8. 2 Samuel 23:2 diz: O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Perfeito. Então veja, Samuel está dizendo aqui que o Espírito Santo está falando com ele, tá? Miqueias 3:8. Mas quanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, estou cheio de força e de justiça, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Perfeito. Então Miqueias também está dizendo, olha, eu estou sendo usado por Deus para trazer a palavra dele. Tá bom? E no Novo Testamento? No Novo Testamento, o instrumento principal foram os apóstolos, mas não os únicos. Ok? Veja só. 2 Timóteo, de novo, 3,16, a gente tem aqui o reforço de que o Espírito Santo falava por meio dos seus escritores. Tá? E a gente já fez a leitura aí de 2 Samuel e de Miqueias. No Novo Testamento, você tem a citação a respeito da presença e atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Então veja só. Rosa, abre para mim aí em Marcos 12:36. Todos vocês abrem junto comigo em Atos 1:16. O verdinho a gente já leu. Ah, não, mas que não precisa também. Não, aqui precisa sim, aqui eu que não coloquei negrito, por isso que não dá para ver. Mas eu estou tentando justificar porque que não está dando para ver. Mas não tem problema, porque a gente já leu. É 2 Samuel 23:2 e Miqueias 3:8 que acabamos de fazer a leitura, tá? Eu coloquei em verdinho, gente, para marcar que eu já tinha lido, entendeu? Senão eu ia me perder aqui. Eu falei assim, como que eu ponho os que eu já li? Aí eu falei assim, já sei, vou pôr em verdinho, né? Mas o verdinho não ficou bom, né? Eu vou mudar, outra cor. Também não gosto, verde não é uma cor bonita. Preto e branco combina bem, não combina? Fica legal, não fica, Valmir? Tá bom, da próxima vez preto e branco nos slides inteiros. Então veja só, Marcos 12:36. O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Perfeito. Então veja aqui, no Novo Testamento está falando a respeito de uma ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Ou seja, o Novo Testamento ele reforça a atuação do Espírito Santo falando por intermédio dos homens. Atos 1:16, todo mundo abriu aí junto comigo? Então veja só, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Então, mais uma vez você tem a reafirmação no Novo Testamento da forma de atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento.
é o que a gente diz que a palavra de Deus explica a própria palavra de Deus. Perfeito? Então, qual é a melhor forma de entender a palavra de Deus? É através da própria palavra de Deus. Ela se autoexplica. Tá bom? E aí nós temos depois a promessa de Cristo indicando que o Espírito proporcionaria um relato verídico dos acontecimentos de sua vida. Todo mundo abre lá junto comigo em João 14, 26. Vocês estão comigo ainda, gente? Sim ou não? Sim. Agora eu não sei. Vamos lá. Vamos ver se é verdade. Vocês estão comigo, sim ou não? Sim. Balança a cabeça para ver então. Tá. Tem gente que está mais ou menos assim, ó. Tô indo muito rápido? Não. Tá compreensível ou tá meio atropelado? Mais ou menos. Tá bom. Eu vou tentar ir um pouco. É que realmente, gente, essas aulas do Espírito Santo, se prepara, hein? Se prepara, porque é um desafio gigantesco, tá? É pouco tempo para a gente conseguir trabalhar bem tudo que tem, porque são várias... A proposta dessa aula era eu trazer o Antigo Testamento e depois fazer uma correlação do Antigo com o Novo Testamento. Impossible, tá? Não dá. Aí eu troquei uma ideia aqui e falei, pastor... Né? Aí ele falou assim, então nós vamos dar uma ajeitada aqui para poder caber tudo isso aí e a gente conseguir entregar, né, o estudo com qualidade. Tá? Por isso que eu estou focando só no Novo Testamento, no Antigo Testamento. My teacher. Ó. Tá fazendo efeito. João 14, 26, estão junto comigo? Então vamos lá, ó. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, veja só, aqui Jesus está dizendo que o Espírito Santo, o Consolador, a quem o Pai enviará. Então ele está dizendo o seguinte, olha, a atuação do Espírito Santo, ela era uma até este momento, e lá na frente, depois da minha ressurreição, o Espírito Santo será enviado a vocês. Então veja que existe uma distinção da atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento e outra agora no Novo Testamento. Tá? E Jesus está dizendo, ele vai enviar o Espírito Santo. Aí você fala assim, mas espera aí, ele vai enviar, então ele não tinha enviado ainda o Espírito Santo? Não, ele não tinha enviado o Espírito Santo. O Espírito Santo tinha uma atuação constante e presente em todo o Antigo Testamento, mas de uma forma diferente daquele que ele atua hoje no Novo Testamento. Tá? E aí o que ele vai fazer? Esse vos ensinará todas as coisas. E aí, gente, o que eu preciso aprender a respeito de Deus? Tudo que está revelado. Porque são todas as coisas. Certo? Então, ó, esse vos ensinará todas as coisas e mais do que isso. Olha que importante isso, gente. E vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, quando você faz memorização de versículo, você está auxiliando no processo de relembrar a respeito de tudo aquilo que Deus tem falado conosco. É absolutamente fundamental na prática da vida cristã a memorização de versículos.
E esse processo, ele deveria acontecer na vida da gente desde pequenininho. Certo? Então, os pais têm a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. Ensina a criança o caminho que deve andar, quando for mais velho, não se desviará desse, está em Provérbios. Então, veja, Deus usa o Espírito Santo não só para revelar a sua palavra, mas também para nos lembrar do que a gente tem que fazer de certo e de errado. E qual deve ser o nosso papel dentro desse processo? De buscar constantemente, diariamente, ininterruptamente a palavra de Deus. Porque é assim que Deus fala conosco. Tá? Pois bem, então vamos lá. O Espírito Santo, ele é o interpretador e o iluminador das Escrituras. Rosa, abre para mim 1 Coríntios 2, de 13 a 14. Todos vocês abrem junto comigo Efésios 1, 17. Primeira Coríntios 2, de 13 a 14. 1 Coríntios 2,13 diz: Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Isso. O discernimento e o entendimento da palavra de Deus, ele obrigatoriamente precisa ser feito pela atuação do Espírito Santo. Por isso que o não cristão não consegue entender. Porque ele não tem a presença do Espírito Santo, que ajuda a entender. Agora, falaram aqui a respeito de abafar a atuação do Espírito Santo na nossa vida. Certo? Porque a palavra de Deus diz isso. Se você se afasta do teu relacionamento com Deus, a atuação do Espírito Santo vai diminuindo na tua vida. E vai ficando cada vez mais difícil entender o que Deus quer para você. Fica mais difícil a pessoa que está vivendo em pecado entender a extensão do pecado na vida dela. Aí quando você confronta, o que a pessoa fala? Não, não é isso não. Por quê? Porque é o Espírito Santo que me ajuda a entender a palavra. E se eu estou mais distante do meu relacionamento com Deus, mais dificuldade eu vou tendo de ter o entendimento da palavra de Deus. Agora, quando o meu relacionamento está íntimo com o Senhor, quando eu estou me relacionando com Deus, eu consigo ter clareza de entender o que Deus quer para a minha vida, e dessa forma eu não faço aquilo que desagrada a Deus, e dessa forma eu consigo entender com muito mais clareza a vontade de Deus para a minha vida. Gente, é um processo simples. Mais perto de Deus, mais fácil de entender. Mais longe de Deus, mais difícil de entender. Simples assim. Certo? Então o Espírito Santo, ele interpreta as Escrituras. E o Espírito, ele ilumina o leitor das Escrituras. Efésios 1, 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então, é o Espírito Santo quem ilumina a mim e a você para termos o pleno. Eu gosto dessa palavra pleno, gente. Porque Deus é pleno. Para que eu possa ter o pleno conhecimento de Deus, eu preciso da atuação do Espírito Santo para me ajudar a
entender. E quanto mais eu leio a palavra de Deus, mais entendimento eu vou tendo, porque mais o Espírito Santo vai revelando a sua vontade para a minha vida. E esse é um processo cíclico e contínuo, e mais do que isso, ele é acumulativo. Quanto mais você estuda a palavra, quanto mais você lê a palavra, mais você entende a palavra, e mais fácil é fazer aquilo que Deus quer. É um processo acumulativo. A palavra de Deus, ela vai se depositando na sua cabeça e ela não vai saindo, o conhecimento vai sendo acumulado. O iluminar é a ação do Espírito de mostrar a verdade ao cristão. Muito bem. Deus utilizou o Espírito Santo para nos revelar a sua vontade de forma escrita, utilizando homens de acordo com seus propósitos. Qual é o meu papel diante desse entendimento? Qual deve ser o meu papel, uma vez que eu entendo que o Espírito Santo usa a sua palavra para revelar a vontade dele na minha vida? O que é que eu devo fazer, gente? Tenho que ler a palavra diariamente. Entende? Não dá para só ler a Bíblia quando você vem na igreja. Isso é insuficiente. Se você fizer um cálculo de horas, são 3 horas, 2 horas, se você vier só no culto à noite, de leitura da palavra. E veja, a gente lê um fragmento da palavra. É uma porção, uma pequena porção da palavra que é exposta aqui. Mas a palavra de Deus, ela é muito mais abrangente do que isso. Então é insuficiente um cristão se alimentar apenas daquilo que ele escuta na igreja. Se eu realmente quero viver para agradar a Deus e cumprir a sua vontade na minha vida, obrigatoriamente eu preciso ler a palavra de Deus todos os dias. Isso é uma prática que deve ser adotada por todo cristão. Porque quanto mais eu leio, mais entendimento eu tenho, mais próximo eu fico de Deus, mais longe eu fico do pecado e mais plena vida eu tenho. É um processo cíclico, tá? Veja só, Salmo 119, 105. Conhecido esse texto. Quando eu me converti, tinha os envelopinhos que você colocava o dízimo aqui na igreja. Alguns vão lembrar disso. E no envelope, eu nunca me esqueci disso. Olha que interessante, né? Como marca, né? E o texto que estava era Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Nunca esqueci disso. Porque essa é a palavra de Deus. Ela é lâmpada para os nossos pés. Ela ilumina, ela mostra o caminho que eu devo andar. E ela me faz me desviar do caminho errado. Desafio da semana, segundo desafio da semana. Qual que era o primeiro, gente? Cuidar da plantinha. Certo? Cuidar da plantinha. Olha só, estou fazendo uma boa ação, hein, gente? Quantas plantinhas vão ser cuidadas aqui? Ó, detalhe, o cuidar da plantinha é individual, tá? Não pode ser da família. Não, o projeto da família. Não, você tem a responsabilidade de cuidar da sua plantinha, viu, Udo? Você tem que cuidar da sua plantinha, Udo. Tá? Não pode ser hortênsia. Ah, essa foi boa, hein? Olha, essa foi boa. Aí não valeu, foi golpe baixo, pô, Hortência. Tá? Desafio da semana. Escolha se você não tem ainda, tá? Escolha um dia e horário para fazer devocional todos os dias. Tá? Se você já tem, ótimo. Se você não tem, eu vou te dar 2 minutos. Você sabe teu dia, 2 minutos. Para você escolher dia e hora
para fazer o seu momento devocional essa semana. E eu vou parar a aula aqui, você vai orar agora pedindo para Deus te ajudar. Baixa sua cabeça, feche seus olhos e ora agora. Muito bem. O desafio está lançado. Então, agora você tem que cuidar de uma plantinha a semana inteira. E você vai ter que ler a Bíblia todos os dias da semana. Se vira aí, hein? Você orou, agora deixa Deus agir. Se comprometa. Agora vamos ver, então, o último ponto, que é o Espírito Santo na relação humana. Veja, Jesus fala aos discípulos que o Espírito Santo passaria a ter um caráter diferenciado depois do Pentecostes. Tá bom? Rosa, abre para mim João 15, 26. E todos nós vamos abrir em João 14, 17. Então, Rosa, João 15, 26. João 15, 26. Pode ler. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, o Espírito Santo, Jesus está dizendo, ó, vai vir o Espírito Santo e ele vai dar testemunho. E qual é a forma que o Espírito Santo dá testemunho a respeito de todas as coisas que Jesus fez? Revelando isso na sua palavra. Ok? João 14, 17. João 14, 17. Espera aí que agora eu não abri aqui. João 14, 17. Diz então, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis. E aí eu queria chamar a atenção aqui, ó, nesse pedacinho, grifa aí na tua Bíblia. Porque ele habita convosco e estará em vós. O verbo habita, ele está no presente. O convosco está entre vocês. No original, a ideia do convosco, ele está entre vocês. Está no meio de vocês, está entremeado em vocês. Tá? E ele estará, e aí Jesus está citando a respeito de algo que iria acontecer depois que ele fosse ressurreto, dentro em vós. O em é dentro de nós. Então o Espírito, ele habita convosco. Então Jesus está dizendo, o Espírito está aqui entre vocês. Jesus está falando com seus discípulos. Ele está aqui entre vocês. Mas ele estará em vós. Isso! Boa! Versículo 16. Toda escritura é inspirada. Ah, não, eu estou aqui. É que eu estou com duas Bíblias abertas aqui. Isso! Eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro consolo, a fim de que esteja para sempre convosco. Perfeito. É isso aí. Já deu a resposta o rapaz, ó. Viu? Tá aí, ó. Ajudou um jovem, tá? A não fazer bobagem. Peraí. Nesse mesmo capítulo, no 26, fala, mas o Consolador, Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, porque Jesus fala, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, que Jesus era Consolador. Sim. Ele está mandando outro Consolador. Mas, exato. A fim de que esteja para sempre convosco, porque ele iria voltar para o Pai. Exato. Então, eu acho muito lindo todo o capítulo 14, que mostra bem essa relação e essa ação de Jesus, de Deus e do Espírito Santo. Perfeito. Muito bom. Joia. Então, veja só. Nós temos, gente, uma realidade... agora que eu vi que não tinha mudado, né? Tá vendo? É a internet. A internet não tá boa, vamos reclamar com a Vivo, tá? Porque a conexão não tá chegando bem aqui. Kátia, me ajuda, tá?
Então, veja só, quando eu não mudar o slide, gente, vocês apontam assim para mim, ó, para eu ver que eu não mudei. Então, veja, a realidade atuante do Espírito Santo. No Antigo Testamento, tem 73 vezes citado a respeito da atuação, sendo 16 vezes usado como Espírito de Deus, 26 vezes Espírito do Senhor, 28 vezes Espírito e 3 vezes Espírito Santo. Tá? Então, no Antigo Testamento, você tem 73 vezes a palavra Espírito aparecendo de formas diferentes. Tá? E você tem diversos ministérios que acontecem no Antigo Testamento. Então, ele fala que ele é derramado, ele é dado, ele é enviado, ele é assoprado, ele possuía e ele capacitava. Tá? Olha só, Rosa, abre para mim em Êxodo 31:3, e Williams, abre para mim em Juízes 15, 13 e 14. E todo mundo abre em Gênesis 41, 28. Gênesis 41, 28. Esse texto de Gênesis 41, 28 é super interessante. Veja que, lembra, a atuação do Espírito Santo, ela era esporádica, sempre com um objetivo. Tá? Então, ele entrava e ele saía. Veja só, Êxodo 31, 3. E o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento, em todo artifício. É isso. Veja Juízes 15, 13 e 14. Certamente que não, responderam. Somente vamos amarrá-lo e entregá-lo nas mãos deles. Não o mataremos. E o prenderam com 2 cordas novas e o fizeram sair da rocha. Quando ia chegando a lei, os filisteus foram ao encontro dele aos gritos, mas o Espírito do Senhor apossou-se dele. As cordas em seus braços se tornaram como fibra de linho queimada e os laços caíram das suas mãos. A gente até leu esse texto, esqueci de marcar de verdinho aqui, tá? A gente até leu. Mas é a atuação do Espírito Santo capacitando homens em determinados momentos para cumprir um ministério específico proposto por Deus. Tá? Olha só que interessante, Gênesis 41, 28. Ele diz assim, ó. Seguir-se-ão 7 anos de fome e toda aquela abundância... Não, desculpa, estou lendo... Só um minuto. Agora tá beleza. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. O Faraó, ele também foi utilizado por Deus para cumprir os propósitos dele. Olha que coisa incrível, gente. Tá? Daniel 4:8 e de 5, de 11 a 14, mostra a respeito da questão da presença do Espírito em Daniel. Tá? Faz assim para eu ver que eu não mudei, tá? Nós não vamos fazer a leitura aqui, mas o texto fala a respeito dessa... Ele usa uma palavra grega, bet, que quer dizer dentro, em. Então o Espírito estava dentro, em Daniel. Diversos momentos, Daniel, ele recebe a presença do Espírito Santo para falar a respeito daquilo que Deus queria. Tá bom? E nós temos também, dentro desse ministério específico, a profecia de um sinal a respeito de ter o Espírito Santo. Aí não vai dar tempo de ler todos os textos, mas você tem 1 Samuel, 2 Crônicas, e além dos profetas, nós temos também os juízes, Otoniel, Gideão, e temos o rei Saul também. Tá? Esse texto de 1 Samuel 10:10 fala a respeito do Espírito Santo na vida de Saul. Tá bom? Qual era a extensão da atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento? Primeiro, era limitado a um povo, tá? E aqui especificamente o povo de Israel.
limitado a certos tipos de ministério. Então, o Espírito ele ainda não tinha sido dado e também o batismo ele só vai acontecer depois no Novo Testamento. Então, a atuação ela era limitada no Antigo Testamento. O que a atuação do Espírito Santo no Novo Testamento é diferente da atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. E ela também era limitada a um tempo. Ele entrava e saía, não ficava permanente. No Novo Testamento a gente vai ver a respeito da permanência do Espírito Santo. Tá bom? Conclusão. Deu até calor agora. Conclusão. Primeiro, o Espírito Santo tinha uma missão no Antigo Testamento e ele estava limitado a certos israelitas. Segundo, veio morar em alguns, José e Davi, desceu sobre outros e ainda encheu outros, mas não era permanente. Terceiro, Deus, de acordo com a sua vontade, intervinha nas questões humanas como forma de auxiliar a resolver os problemas causados pelo pecado. Próximo, sua vontade foi completamente revelada nas Escrituras. E sua presença na criação nos mostra a responsabilidade que temos de cuidar daquilo que Deus criou. Concluindo a nossa aula. Aplicações. Primeiro, somos agraciados. Somos agraciados pela permanência hoje do Espírito Santo na nossa vida. E por isso, precisamos aprender a sermos gratos, a desenvolvermos um coração de gratidão. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor está comigo, porque o Senhor mora em mim, porque eu tenho a presença do Senhor constante na minha vida, porque o Senhor não retira o teu Espírito de mim. Sim, eu acho que foi um erro de digitação ali, né? Obrigado. Veja, gente, nós precisamos aprender a sermos mais gratos a Deus. Porque a gente pede muito. E os salmos de petição são menores do que os salmos de agradecimento. Precisamos aprender a louvar mais a Deus. E agradecer pela presença de Deus na nossa vida. Segundo, meu relacionamento com as Escrituras é um termômetro que revela o meu relacionamento com o Espírito Santo, autor da palavra. Então, quanto eu me relaciono com Deus, depende de quanto você lê a palavra dele. Isso dá para medir, dá para mensurar, tá? Dá para transformar em números até. Quanto tempo você passa lendo e meditando na palavra de Deus? Permanecer longe do pecado me faz permanecer próximo de Deus, ouvindo o que o Espírito Santo tem a me dizer quanto aos caminhos em que eu devo seguir. Senhor, revela a tua vontade, só lê a Bíblia. Mostra para mim o que tu queres para mim, só lê a Bíblia. Deus, o que eu devo fazer? Lê a Bíblia. Quantas vezes você não vê Davi perguntando para Deus o que ele deveria fazer? Senhor, vou ou não vou? Ataco ou fico? Cada vez que você busca a Deus, Deus ele te dá direção. O Espírito Santo nos guia, nos conduz, nos direciona. Então, ao tomarmos decisões em nossas vidas, devemos consultar o que Deus quer. Devemos buscar a Deus. E quanto mais você faz isso, mais são as chances de você acertar e agradar a Deus na sua vida. Lembra do jovem? O nosso amigo lá que começou a nossa aula? Com base em que tudo que nós aprendemos hoje, o que você diria para esse jovem? Rapidamente alguém fala aí para mim. O que você diria para esse jovem?
Isso. Boa. É isso aí. Leia a palavra que é a verdade. Gente, a vontade de Deus está à nossa disposição. E Deus usou o Espírito Santo para escrever a sua palavra. Tem que buscar a palavra de Deus. Percebe? E é isso que vai fazer toda a diferença. Tá bom? Se você tiver dúvidas, perguntas, questionamentos e tudo mais, fica à vontade, o pastor Alexandre estará aqui de plantão para auxiliar todas as suas dúvidas, tá bom? Brincadeira, a gente pode conversar depois da aula, tá? Vamos orar? Pai, louvado seja o teu Espírito Santo, Senhor, que habita dentro de nós e que nos dá o entendimento a respeito daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Nos ajuda a buscarmos diariamente ao Senhor e a entendermos e compreendermos a Tua vontade para a nossa vida. Nos ajuda a nos mantermos longe do pecado para que possamos estar próximos do Senhor. Obrigado, Deus, pela permanência do Espírito Santo sobre as nossas vidas hoje. E obrigado por usar o Teu Espírito, não somente na criação do universo e na nossa criação, mas também por sustentar todas as coisas, Deus, e por nos revelar a Tua palavra através do Espírito Santo. Muito obrigado, nós oramos assim no nome de Jesus, amém. Acabou, gente. Tá Muito bom? bem, pessoal. Culto então às 18h30, lembrando que nós continuamos a exposição dos 10 mandamentos hoje. Segundo mandamento, não farás para ti nenhum ídolo.